Boa tarde, meus queridos irmãos. Amém. Estamos felizes de estar na casa do Senhor para poder não somente cultuar o seu santo nome, mas também para obedecer também a sua palavra, não é verdade? Amém. Nós somos chamados para obedecer, não somente para ser ouvintes, mas sim praticantes da sua palavra. Na oração do pastor Fernando, é uma oração que não só dele, mas uma oração de todos nós, como pastores, como membros dessa igreja, que possam realmente pessoas se levantarem para servir ao Senhor. Então, é algo justamente que gostaria de falar com vocês esta tarde, gastar alguns minutos com os irmãos para falar sobre isso. Nós vivemos uma vida em que constantemente temos perguntas. A nossa vida é feita de perguntas. Algumas delas são perguntas triviais, ou perguntas ordinárias que nós fazemos todos os dias, que talvez inconscientemente até sem pensar. Por exemplo, nós perguntamos aqui no nosso consciente, que roupa que eu vou vestir, o que eu vou comer hoje, que caminho que eu vou seguir. Mas há outras perguntas na nossa vida que às vezes são perguntas que nos fazem talvez mudar até o nosso destino da nossa vida. São perguntas um pouco mais profundas. Por exemplo, com quem eu vou casar? Que carreira que eu vou seguir? São perguntas que nós fazemos ao longo da nossa vida, que muitas vezes vai definir justamente o que nós vamos seguir, o que nós vamos fazer. Mas há perguntas também talvez muito mais profundas ainda, que nos levam a pensar sobre a nossa existência, de quem realmente nós somos. Quem sou eu? Quem eu sirvo? O que o Senhor quer da minha vida? Não importa se nós mudamos de endereço, se nós mudamos de igreja, se nós mudamos de amizades, se nós mudamos a nossa vida e os nossos hábitos, há sempre uma pergunta que estará sempre no nosso coração. Quem realmente eu sou? Quem é você? Há uma canção de um grupo antigo no Brasil que dizia: quem é você depois de domingo? Quem é você depois quando você chega em casa? É a mesma pessoa que quando estava no culto? É a mesma pessoa que está quando você está fora da igreja? É uma pergunta que nós fazemos. Então me fez lembrar, e eu estava pensando sobre o que ia pregar esta noite. E me veio a lembrança de uma história, na verdade, é realmente uma escrita que foi feita em 1599, 1569, por aí, em 1601, por um grande dramaturgo inglês chamado William Shakespeare. E William Shakespeare escreve algumas das suas mais famosas peças, uma delas chamada Hamlet, e a outra chamada, todos vocês conhecem também qual é? Romeu e Julieta. Mas essa história de Hamlet me traz a atenção, que é interessante, que nessa história existe um momento dessa peça teatral, em que existe o ápice dessa peça, onde existe uma pergunta feita pelo Hamlet. Hamlet é um príncipe dinamarquês, no qual ele acaba de saber que o seu pai havia sido assassinado. Não somente havia sido assassinado, foi assassinado pelo seu próprio irmão, o Cláudio. E o Cláudio não só matou o seu próprio pai, mas como também casou com a mãe de Hamlet. E ele, no meio dessa angústia, no meio desse desespero, dessa tristeza, dessas decepções que ele teve, ele faz a seguinte pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. E essa frase até hoje ressoa há mais de 40 anos, mais de 40 séculos. Essa pergunta está no ar e que permanece para muitos. A pergunta é: ser ou não ser? Nessa frase, nessa peça, está expressando uma crise existencial enorme na vida de Hamlet. Ele se está perguntando se realmente vale a pena continuar a viver. Se vale a pena continuar a levar todas essas dores que ele está sentindo. Uma pergunta que nós queremos hoje trazer emprestada para a nossa vida espiritual. E fazer essa pergunta a nós mesmos: ser ou não ser? Eis a questão. Queremos ser um verdadeiro discípulo ou apenas representar um papel de discípulo? Queremos realmente mostrar que temos uma vida transformada ou apenas misturarmos no mundo do nosso evangelho, evangeliquez das nossas igrejas? Queremos ser um servo ou apenas permanecer como espectador? Ou queremos ser um sal ou apenas queremos ainda continuar dentro do saleiro? A pergunta que nos faz é uma pergunta que eu fiz: ser ou não ser?
E é uma pergunta que não é uma pergunta coletiva, é uma pergunta individual. É uma pergunta para cada um de nós. Ninguém pode responder por você. Seu filho não pode responder, sua esposa não te pode responder, seu marido não pode responder. É uma pergunta que você tem que responder. Se você quer ser ou você não quer ser. Essa pergunta nos faz não somente pensar que a pergunta não é somente você ler a Bíblia, mas será que a Bíblia que você está lendo realmente está trazendo transformação na maneira que você vive, na maneira que você se comporta, na maneira que você faz os seus negócios, na maneira que você lida com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, na maneira que você está sendo mais perdoador, você está sendo mais paciente, você está mais amando o próximo. Ler a Bíblia é muito importante, mas não adianta nós não lermos a Bíblia e nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos lendo. A Bíblia, na verdade, ela pode ser lida, ela pode ser memorizada, ela pode ser cantada, ela pode ser dramatizada, mas o que ela mais precisa que nós façamos é que nós obedeçamos o que a palavra nos diz. Então nós queremos falar sobre isso. E hoje nós vivemos em tempo onde que as aparências é muito importante. A nossa imagem é muito importante. Hoje todo mundo que está tirando uma foto sempre está preocupado com o melhor ângulo, se o cabelo está arrumado, se a roupa está no lugar, se o lugar, o espaço é adequado. Vivemos um tempo onde a imagem é muito importante. Inclusive existe trabalho de pessoas que fazem para cuidar da imagem dos outros. Nós chamamos em português relações públicas, em inglês PR, né? Personal Relations, Public Relations. Que nós estamos preocupados com a sua imagem. Mas, irmãos, vou dizer algo para os irmãos. Deus não está preocupado com a imagem que nós vamos criar. Deus não está preocupado com a imagem que nós vamos dar às outras pessoas, porque Ele sabe exatamente quem nós somos. Nós podemos representar um papel. Obrigado, meu querido irmão. Podemos representar um papel muito facilmente das nossas igrejas, mas não adianta nós escondermos diante de Deus, porque Deus sabe exatamente quem nós somos. O Senhor fala com Samuel o seguinte: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o que está dentro do coração. Essa palavra tem que ser para nós lembrarmos muito bem que Deus não está preocupado com o que nós vamos projetar lá fora, porque Ele sabe muito bem quem nós somos na intimidade, quem somos nós. Por isso, diante de Deus não existe máscaras, diante de Deus não existe a representação, diante de Deus não existe personagens, porque Deus existe, Ele sabe muito bem quem nós somos e quem você é. E à luz desta pergunta, ser ou não ser, me faz lembrar o livro que nós vamos estar lendo hoje. E é um livro muito conhecido, um texto muito conhecido, que é o Romanos capítulo 12. Então, se você tiver a sua Bíblia aí com você, você pode abrir, nós vamos estar projetando também, mas abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Esta é a carta mais longa que o apóstolo Paulo escreve. Uma carta endereçada justamente àqueles cristãos judeus e gentios que estavam em Roma. E essa carta é maravilhosa do apóstolo Paulo, porque é uma carta que é dividida em 2 pedaços, nós podemos dizer assim. Os primeiros 11 capítulos desse texto, ele vai falar justamente sobre como é o pecado humano, sobre a graça redentora de Cristo, sobre a obra de Cristo, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a justificação pela fé. Fala sobre a adoção, também fala sobre a esperança e fala também sobre a sua misericórdia. E à luz de tudo isso, depois de 11 capítulos, o apóstolo Paulo aqui entra no capítulo 12 e ele termina os últimos 5 capítulos dizendo para vocês: agora que vocês aprenderam nos 11 capítulos, agora que vocês aprenderam o que vocês aqui aprenderam na parte teórica, eu quero que agora vocês coloquem em prática daqui para frente. E ele faz essa transição do capítulo 11 para o capítulo 12 e começa o texto dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não ensina que nós devemos aqui viver corretamente para merecer a misericórdia. Ele fala que nós devemos viver corretamente porque a misericórdia já nos alcançou. Que nós devemos viver uma maneira diferente de viver, de relembrar que o que Deus já fez por nós. A obediência cristã não é o preço que nós pagamos para a salvação. Ao contrário, ela é a resposta daquilo que Deus já fez por nós. Quando nós entendemos o que Paulo está querendo dizer para nós aqui, ele começa com uma palavra bastante forte,
uma palavra pastoral, uma palavra realmente que, como se fosse uma súplica. Ele fala para aqueles irmãos: eu os rogo, eu suplico, eu peço, pelo amor de Deus, que vocês possam, que agora que vocês entenderam o que Cristo fez, que não é por obras que vocês vão ser salvos, mas sim pela graça de Cristo, que vocês foram justificados, e agora vocês são uma nova criatura, que vocês agora são novas pessoas, que vocês agora já não são mais escravos, mas são livres. Em luz a tudo isso que Deus fez, a misericórdia de Deus, eu quero que vocês vivam de uma maneira diferente. Esta imagem de Hamlet mostra claramente que ele vivia num mundo de representações. Quase todos ao seu redor representavam algo. Alguns representavam que eram amigos, alguns representavam que eram leais, outros representavam que o amavam, outros representavam talvez que tinha amizade, outros representavam talvez a inocência, e tal, alguns até fingiam lealdade a Hamlet. Irmãos, a pergunta não é que se você frequenta a igreja ou não. É muito bom frequentar a igreja. Mas muitas vezes nós vamos à igreja e muitas vezes estamos vazios diante do Senhor. Tratamos a igreja apenas como algo ritual. E a igreja não é um ritual. A igreja é o lugar onde nós vimos para poder realmente louvar e dar glória a Deus e cultuar com os outros irmãos. Para que nós possamos sair daqui diferente do que nós entramos. Para que possamos sair daqui e poder realmente ser aqueles discípulos que Deus quer que nós sejamos. E não apenas representantes do que é ser um discípulo, mas sim mostrando uma vida transformada. Então, ao pensarmos nessa frase ser ou não ser, me faz lembrar aqui ao que eu chamo do primeiro movimento dessa peça. E essa eu quero que vocês, irmãos, não pensem aqui apenas como um ponto de uma mensagem, mas lembrem como uma decisão que nós temos que tomar em relação ao que nós temos que fazer à luz desse texto. Então, se nós olharmos para esse texto, ele começa dizendo: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha que existe aqui uma palavra muito interessante nesse versículo que diz: rogo-vos, pois. Essa palavra pois, talvez para muitos, talvez passam desapercebidos. Mas essa palavra pois aqui está trazendo algo extremamente profundo. Paulo quer dizer com essa palavra pois o seguinte: rogo-vos, agora que vocês entenderam, diante de tudo que Deus fez por você, de tudo que Deus já fez e pelas misericórdias que Deus tem estendido a você, você possa de agora então viver uma vida diferente. Esse pois nos conecta com o que ele falou antes, com o que nós devemos fazer. Antes vocês estavam condenados, mas agora estão justificados. Vocês antes eram escravos, mas agora estão libertos. Vocês antes viviam separados, mas agora estão reconciliados. Eram inimigos, mas agora são filhos de Deus. Por causa dessas misericórdias, a Paulo diz: eu quero que vocês entreguem as suas vidas a Deus. Já se falava um tempo atrás de um pastor no Brasil, que nós vivemos talvez os tempos mais difíceis do cristianismo de hoje em dia. Onde existe o cristianismo, talvez onde os crentes mais rasos de toda a história do cristianismo. Onde crentes não querem mais servir, crentes não querem contribuir, crentes não querem ter compromisso. E, na verdade, passamos por uma crise realmente muito grande em nossas igrejas. Eu tenho a oportunidade de vir em muitas igrejas. E o disco é o mesmo. O disco é o mesmo. Os pastores, todos eles, sempre com as maiores cargas, sempre orando: Deus, mande mais pessoas. Não é isso que Jesus disse lá em Mateus 9:37? Que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele diz: rogo para que mande mais ceifeiros, mais trabalhadores. E nós podemos usar esse texto para duas coisas, tanto para falar de Jesus, aquelas pessoas que estão perdidas, porque a seara é grande e muitos precisam ouvir de Jesus, mas também podemos aplicar para nossas igrejas, onde há muito trabalho para fazer, mas sempre poucos para servir. Os irmãos, Deus está chamando-nos para nós sairmos de representações ou de parecer algo a ser realmente algo. Então, essa pergunta, ser ou não ser, foi a misericórdia de Deus que nos amou quando ainda éramos pecadores. Foi a misericórdia de Deus que colocou Cristo na cruz por amor a nós. Foi por causa da misericórdia de Deus a nós que Ele abriu o túmulo e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi por causa da misericórdia de Cristo que Ele deixou o seu Espírito Santo a todos nós.
Você percebe que existe uma ordem? Deus nos convida, primeiramente, a contemplar o que Ele já fez. Quando a graça ela é apenas compreendida de uma maneira doutrinária, ela apenas se torna nenhuma informação. Mas quando a graça ela é experimentada, ela faz transformação. Quando nós reconhecemos e vemos a graça de Cristo, experimentamos as graças de Cristo, nós somos transformados. Não é apenas algo intelecto, não é algo mais que nós sabemos, mas nós entendemos e vivemos. Porque essa graça nos foi dada. Então, talvez o problema do crente, o problema do cristão não é entender a falta de informação, porque nós estamos hoje, talvez, no mundo com mais informações possíveis. O que talvez nós temos um problema, que nós chamamos é falta de memória. De lembrar que Deus já respondeu quantas orações suas. Que Deus já te livrou de quantas coisas. Enfermidades, acidentes. De lembrar que a misericórdia de Deus sempre esteve ali, nos protegendo, nos guardando. E quando nós esquecemos dessa misericórdia, meus queridos irmãos, o servir torna-se um peso, porque nós não entendemos a misericórdia. E quando nós não entendemos a misericórdia, a oração se torna apenas algo ritual. E quando nós não entendemos a misericórdia, a adoração apenas é uma rotina. Cantamos porque cantamos, vamos à igreja porque temos que ir, mas acabamos saindo e entrando do mesmo jeito. E essa música, que eu depois posso até indicar aos irmãos, quem é você depois de domingo? Você é esse servo, esse discípulo, na segunda-feira, na terça-feira, como você lida com os seus negócios, como você trata a sua família. Irmãos, há uma história na palavra de Deus que quase todos vocês já conhecem, imagino que todos vocês conhecem. É a história de um jovem que chega para o seu pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. E esse jovem perde esse dinheiro. E o pai não discute, o texto não diz que o pai discutiu, não disse nada, apenas entregou para o seu filho todo aquele dinheiro. O jovem sai, como muitos jovens acham que pensam que sabe tudo. Saiu pelo mundo afora a gastar o seu dinheiro, a gastar tudo o que ele tinha, a chegar até o ponto de se encontrar comendo com os porcos. Naquele momento difícil, de ele ver a posição que ele se encontrava, e começa a lembrar do que ele tinha quando ele estava na casa do pai. E ali ele começa a pensar: o que eu vou dizer para meu pai quando eu voltar? E aí tem no versículo que diz que ele pensa no que ele vai voltar a dizer para o pai: diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. E ele vai com essa ideia de chegar para contar para o pai. Mas a história conta que quando o filho, logo de longe, o pai vê o filho, o texto não diz que o pai ficou com os braços cruzados esperando o filho voltar. O texto diz que o pai imediatamente sai correndo em busca do seu filho. Ele vai, não só corre para encontrar o seu filho, mas como ele vai e o abraça, o beija, o traz de volta. E o filho pensando que a maneira de poder novamente ter esse relacionamento que ele tinha rompido com o pai é através de poder fazer e voltar de novo a trabalhar como os escravos para voltar novamente a ganhar a sua posição como filho. Mas o pai disse: não, o meu filho estava perdido, mas agora voltou e se achou. E o filho é recebido com festa, roupas novas, anel no dedo, sandálias. Matou um animal para poder festejar a vinda dele. A misericórdia estava no coração daquele pai, que não teve que procurar e achar que o filho, e humilhar o filho para que ele voltasse. Mas o evangelho é assim mesmo. Deus não vai querer te humilhar para trazer-te de volta. Talvez você vá passar por humilhações para você voltar, mas Deus quer te trazer pelo amor. Deus quer que você sirva por amor. Deus quer que sirva você com a vontade própria. É assim que Deus age conosco. É assim que a misericórdia nos recebe. Nós não servimos para tornar-nos filhos.
Nós servimos porque pela graça nós já somos recebidos como filhos. É por isso que esse texto é maravilhoso, que ele fala que rogo, eu peço que vocês entendam que Jesus Cristo fez tudo isso. Então, por causa que vocês entenderam, agora eu quero que vocês vivam. E uma maneira dela é de responder. É uma resposta como servo ao que ele nos falou. Eu não sei quantos de vocês já viram filmes, que às vezes de barco, quando tem uma pessoa que cai no fundo do mar, e cada vez mais a pessoa está descendo, e parece que aquela pessoa vai morrer, que é o fim. E de repente, no meio daquela emoção da pessoa morrer, daquela tristeza, escuta um barulho dentro d'água. Alguém pula e vai lá embaixo buscar aquela pessoa e traz ela de volta lá para cima. Você acha que quando aquela pessoa foi resgatada, a primeira coisa que ela disse foi o quê? Quanto custa? Quanto que eu tenho que te pagar para você ter salvado a minha vida? Quanto foi? Não, a palavra que ele vai da boca dela é: eu te agradeço porque eu estou vivo. Porque você veio me resgatar. E Jesus faz exatamente isso com cada um de nós. Ele pula nas profundezas dos nossos pecados para nos salvar, para poder tomar o nosso lugar, para que nós possamos viver. A pessoa sabe que a vida que agora possui, ela foi preservada pelo sacrifício de outra pessoa. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz por nós. Deveria ser o nosso lugar, deveria ser o meu lugar. A palavra de Deus fala que Ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Essa é a lógica do Evangelho. Quando nós estávamos espiritualmente mortos, Cristo entrou nas águas da condenação para nos resgatar. Há um texto em 2 Coríntios 5, 14 e 15, que quero ler para vocês, que diz que o amor de Cristo nos constrange, porque Cristo morreu por todos, para que vivam e não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo morreu para que nós possamos viver para Ele e não mais para nós mesmos. Essa é a questão, essa é a primeira resposta, esse primeiro movimento que nós vemos aqui desse texto, de rogos que vive pelas misericórdias, nós lembramos da misericórdia de Deus. Então, antes de você perguntar quanto você deve fazer para Deus, você deve dizer o que Deus já fez por mim. E eu garanto que cada um de vocês pode vir aqui à frente e dar um testemunho do que Deus já fez na sua vida. E Deus quer fazer ainda mais. Assim como um bom pai ama o seu filho, Ele corrige, mas Ele também nos dá coisas boas. Então, ser é viver como uma resposta contínua dessa misericórdia de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos. Ser ou não ser, e ser é viver como uma resposta às misericórdias de Deus. Mas não fica aí. Ele logo continua no texto, logo seguinte no movimento 2, que ser um sacrifício vivo, inteiro e agradável a Deus. Então ele fala que nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para nós a palavra sacrifício talvez pode ser um pouco até distante de entender o que significa. Mas para os primeiros leitores que leram esse livro de Romanos, era muito visível e fácil de entender quando eles diziam que vocês precisam ser realmente como corpos, como sacrifício. Porque naquela época, no Antigo Testamento, o sacrifício sempre era ter que ser entregue para aquela pessoa que entregava ao sacerdote, geralmente uma vez por ano, lá em Yom Kippur, quando era aquela festa da entrega no tabernáculo, onde eles iam entregar. E a tendência era que cada uma pessoa trazia o quê? Um animal sem defeito, sem mancha, sem nada. A pessoa colocava suas mãos sobre o seu animal para transferir os seus pecados para aquele animal animal fosse entregue ao sacerdote para que o sacerdote pudesse o quê? Entregar no altar, matando um animal como oferta para a redenção dos seus pecados. Mas lembra que aqui Paulo usa uma palavra diferente. Ele não fala que entre os seus corpos como sacrifício, mas fala assim como sacrifício vivo. Naquela época não havia sacrifício morto. Os sacrifícios iam vivos, mas eram mortos. Era a única maneira de poder receber o perdão do Senhor. Mas o cordeiro foi imolado. O cordeiro foi na cruz, para que hoje não precisamos mais fazer isso.
Nós não vivemos jamais debaixo da primeira aliança, mas sim debaixo da segunda aliança de Cristo. Não precisamos mais fazer o sacrifício que Jesus fazia, porque Ele já fez o sacrifício supremo. Na segunda-feira, no trabalho, nos estudos, na finança, nós precisamos viver uma vida que seja mostrando que realmente Jesus é a diferença em nossa vida. E quando Ele fala que nós temos que entregar o nosso corpo, Ele usa essa analogia do corpo, porque o corpo, os membros do meu corpo não podem viver por si próprios. O meu pé não pode querer decidir fazer sozinho o que ele quer fazer. O meu ombro não pode dizer, minhas mãos, meus olhos. Então ele fala que o nosso corpo é uma totalidade de tudo que nós façamos. É os nossos olhos, aquilo que nós vemos. A nossa boca, aquilo que nós falamos. Os nossos ouvidos, aquilo que nós estamos ouvindo. Os nossos passos, aonde nós estamos indo. As nossas mãos, o que nós estamos fazendo com ela. E quando ele fala sobre isso, ele usa essa analogia do corpo, porque todo o corpo bem unido, não é? Quando um sente falta de um dedinho dói, todo o outro corpo está doendo. Mas o corpo não pode querer independente viver. Então a entrega dos olhos significa decidir que o que nós contemplamos tem que ser santo. Então Paulo pergunta aqui em 1 Coríntios 16, 19 a 20, não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. Que o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. A vida que agrada a Deus não pode ser dividida em compartimentos. Você não pode decidir dar algo da sua vida e outras coisas não. Ou nós damos tudo ou não damos nada. Não podemos ser, como existe talvez muitas vezes, part-time Christians. Crentes que apenas são part-times. Domingo eu sou do Senhor. Mas segunda-feira, não. Ou posso ter dado o seu segunda, terça, quarta e quinta, mas sexta-feira, Senhor, é meu dia, tá? Deus não está à procura de crentes a part-times. Deus quer crentes a tempo completo. Irmãos, imagine se você for comprar uma casa. Vamos dizer que a casa seja de 4 quartos. E ao chegar na casa de 4 quartos, o proprietário diz para você, olha aqui, a casa é tua, nós vamos assinar o documento, essa é a tua casa. Mas naquele quarto lá, o terceiro quarto lá, ele é meu. Tá? A casa toda é sua, mas lá eu que tenho a chave daquele quarto e quando eu quiser vir aqui eu vou naquele quarto. Você compraria a casa? Ou você pega a casa toda ou não pega a casa de forma alguma? E muitas vezes nós fazemos assim com Deus. Deus, eu te entrego isso, eu te entrego aquilo, mas isso aqui você não toca. Eu entrego meu trabalho, mas minhas finanças você não toca. Ou eu entrego minhas finanças, mas aqui na televisão eu entrego. É meu espaço. Deus não está à procura de homens e de mulheres assim. Enquanto houver uma área reservada ao domínio do antigo proprietário, a transferência não será completa. Jamais será completa. É por isso que quando você entrega a sua vida para Deus, ela precisa ser completa. Mas nós somos humanos e nós falhamos, não é verdade? Mas eu acredito que Deus é capaz de limpar tudo. Não apenas um pedaço do nosso quarto, ou uma parte da nossa vida. Ele pode fazer uma transformação completa. Jesus não veio para ser apenas um hóspede bonito dentro da sua casa. Ele quer tomar controle totalmente das nossas vidas. E muitos olham Jesus não apenas como Senhor, mas somente como Salvador. Jesus tem que ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele quer que morra o nosso orgulho, morra a nossa autossuficiência, morra a nossa necessidade de controlar tudo, morre nossa ambição egoísta muitas vezes. Irmãos, a história de Abraão é muito linda. Deus chama Abraão e fala o seguinte, eu quero que você pegue Isaac e vai até o Monte Moriá e lá nós vamos ter um ritual e vamos fazer um sacrifício. O que Deus estava pedindo para Abraão era algo, se nós fôssemos nós teríamos a relutar muito. Mas Abraão foi fiel, foi obediente. No meio do caminho, Isaac pergunta, pai, eu estou vendo que tem lenha e tem fogo, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, não se preocupe, que Deus proverá o cordeiro. E ao chegar lá em cima, ao preparar o lugar, o espaço, Abraão coloca Isaac naquele lugar. Naquele momento de fazer isso, o que Abraão estava dizendo ali naquele momento seguinte, eu estou colocando a minha promessa.
Eu estou colocando a minha descendência. Eu estou colocando o meu futuro no altar. E quando ele coloca o filho, Deus vê e sabia que quem realmente Abraão era. De provar que realmente Abraão era um homem de fé, de confiar no Senhor. Muitas vezes nós queremos questionar o que Deus quer pedir de nós. O que Abraão fez é mostrar para a gente, não importa, Senhor, não faz sentido o que o Senhor me está pedindo, mas eu vou confiar. Esta lógica que o Senhor me está me pedindo está totalmente fora daquilo que eu estou acostumado a fazer e pensar. Mas eu vou confiar no Senhor. E ao confiar no Senhor, eu sei que tudo vai dar certo. Porque o Senhor está comigo. Então, no momento certo, Deus impediu Abraão e proveu para ele o carneiro. Ele estava revelando naquele momento a profundidade da fé de Abraão. E por isso Abraão faz parte de um dos heróis da fé que nós encontramos em Hebreus. De provar a fé de Abraão, de mostrarmos a nós que mesmo quando não faz sentido, mas quando Deus fala, eu tenho certeza que é a melhor coisa. Talvez a pergunta que nós podemos fazer para vocês hoje, meus irmãos, é a seguinte pergunta: o que nós temos colocado no altar? O que de repente você ainda não colocou no altar? Talvez pode ser um relacionamento, talvez pode ser um desejo, um sonho, que muitas vezes nós não entregamos no Senhor, apenas decidimos por conta própria e queremos depois que o Senhor venha consertar os problemas que nós cometemos. Talvez você tenha deixado de entregar no altar de Deus coisas simples. Você acha que só as coisas complicadas que é para colocar no altar. Tudo temos que colocar no altar de Deus. Uma das canções mais difíceis para cantar é aquela canção, Tudo Entregarei. Tudo entregarei. Tudo? Está entregando tudo? Precisamos entregar tudo ao Senhor. Podemos dizer que Deus é digno, mas apenas oferecer as nossas sobras a Ele. Que eu amo o Senhor, mas realmente apenas eu entrego para eles apenas 1h30 de domingo para o Senhor. Irmãos, nós temos na segunda-feira a oração das mulheres, terça-feira estudo bíblico, sexta-feira tempo de oração. É tempo de buscar realmente ser esse discípulo que Jesus quer que nós sejamos. Irmão, a verdadeira adoração não é quando nós estamos cantando as músicas lindas que nós cantamos aqui hoje. A verdadeira adoração começa quando ela acaba. Quando termina o tempo de cantar, aí vamos ver que realmente nós somos pessoas que realmente estamos adorando ao Senhor. Então, a adoração é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Não apenas minhas palavras, não apenas minhas emoções, não apenas uma hora de domingo. Aqui está tudo que eu sou. Ser ou não ser. Mas Paulo não fala somente aí no corpo. Antes de nós temos uma resposta da misericórdia, ele fala que nós temos que entregar o nosso corpo. Mas depois, logo depois, ele fala o seguinte, e não nos conformeis, no versículo 2, que com este século, com o padrão deste mundo, mas sim que haja uma transformação pela renovação da nossa mente. Aqui há duas palavras importantes. A palavra primeiro conformar e a palavra transformar. A palavra conformar é aquilo que nós permitimos do exterior que transforma a nossa maneira de ser. E a transformação é algo que vem de dentro do interior de nós. Então ele está pedindo que não você deixe que as coisas exteriores transformem a sua maneira de viver. Mas que haja dentro de você uma transformação da nossa mente. Provérbios logo diz, que nos ensina que nós devemos guardar a nossa mente, porque dela flui a vida. Dentro da nossa mente. O mundo exerce pressão o tempo todo sobre as nossas vidas. Jesus diz, quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Então o processo conhece com uma pequena concessão, e não é da noite para o dia. A nossa mente começa a ser bombardeada pouco a pouco, com coisinhas, atrás coisinhas, até nós chegarmos a um ponto de que nos conformarmos com as coisas do mundo. Ela começa com uma verdade relativizada, com uma oração talvez que você deixe de orar, com uma mágoa que você ainda não resolveu, um perdão que você ainda não liberou.
Talvez uma tentação que você justifique. Pouco a pouco, a sensibilidade espiritual ela vai se diminuindo. Aquilo que causava tristeza e talvez repúdio de nós começamos a aceitar isso como algo normal. E é por isso que Paulo está pedindo aqui, implorando, não conformem, não se adaptem ao que está acontecendo, mas que haja uma transformação da nossa mente, da nossa mente. A história de Daniel é muito linda, porque Daniel é um jovem que é tirado do seu meio, da sua cultura, do seu povo, da sua gente, e é levado até a Babilônia. E lá é levado com outros jovens também. Daniel ali, ele é tentado fazem mudança, inclusive mudam até o seu nome. Tentam fazer que ele comece comida do rei. Tentam mudar a cultura dele. Ensinam uma nova língua para Daniel. Tentam mudar a identidade de Daniel. Mas um dos versículos mais lindos da Bíblia está em Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz: e Daniel se propôs, ou decidiu no seu coração, não se contaminar. Não se contaminar. A decisão que ele tomou foi antes que chegasse a tentação, antes que chegasse os pedidos para que ele pudesse aceitar aquelas comidas, ele já havia decidido muito antes que ele não iria se contaminar. Se você espera que você vai resistir à tentação, você talvez vai se dar mal. Porque a tentação você não vai resistir porque vai haver pressão. Você vai tem que pensar rápido. A tentação ela é resolvida na consagração, na sua vida com Deus. E quando vier momentos difíceis, tentações, você vai lembrar das palavras de Deus. Por isso o salmista fala: eu guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. A decisão exterior de Daniel nasceu numa resolução que foi interior, porque ele decidiu não se contaminar. E muitas das vitórias e muitas das derrotas começam justamente aqui na mente. É aqui que começam as batalhas. Coisas que entram na nossa mente, que nós permitimos que entrem na nossa mente. Daniel decidiu muito antes que o seu endereço mudou, mas o seu Deus não mudou. Ele foi para uma Babilônia, onde fizeram todas as mudanças possíveis para a sua vida, mas ele não mudou. Irmãos, a Babilônia hoje tem outro nome. Nós vivemos em tempos onde a Babilônia tem outra cara. Mas diga algo para vocês: veneno pode mudar de vidro, mas continua sendo veneno. Pode ter um label bonito, pode ter uma cara bonita, mas veneno continua a ser veneno. E as Babilônias de hoje estão constantemente atacando a nossa identidade, atacando as nossas famílias. A sociedade nos tenta convencer de que a verdade depende de opinião pessoal, que o pecado recebe novos nomes para parecer inofensivo. A vaidade é chamada de autoestima, a ganância é chamada de sucesso, a sensualidade é chamada de liberdade. É isso que lá fora estamos escutando. Mas nós precisamos ter discernimento. E quando ele fala que nós precisamos renovar a nossa mente, não nos conformar à nossa mente. Paulo nos chama com firmeza: não nos conformemos. Não venda os teus princípios. Não negocie os teus princípios. Porque o mundo lá fora quer fazer é isso. Uns falam: mas nós vivemos tempos diferentes, pastor. Hoje o mundo é mais moderno, hoje as coisas são diferentes. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus jamais muda. E os seus princípios continuam sendo os mesmos. Antes do pecado se tornar uma ação, ela frequentemente se torna um pensamento em nossa que é tolerado. Antes de se transformar em ação. Por isso a mente precisa ser renovada. Então, na prática, renovar a mente é permitir que a palavra de Deus corrija os nossos pensamentos. Que ela não apenas não seja um livro bonito, que podemos ler, que a nossa igreja está lendo. Não basta somente ler, mas você precisa ler e consumi-la, para deixar que ela transforme a nossa maneira de pensar. Porque essa palavra de Deus já é ofensiva por si própria. Ela já vai em contramão à cultura que nós vivemos lá fora. Mas a nossa igreja é uma igreja que vai sempre prezar pela palavra de Deus. E nunca vamos pedir perdão por falar a verdade. Nós sempre vamos zelar por falar a palavra de Deus, porque é ela que transforma. Você pode ler muitas coisas que trazem informação, mas que só traz transformação é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aquilo que nós alimentamos pode crescer em nossa mente. Uma vez tinha uma frase que era quando era pequeno, dizia o seguinte: me diz o que tu lês e eu sei o que você está pensando. O que você está enchendo a sua cabeça. O que você lê é aquilo que vai fluir da sua mente. Irmãos, é como se fosse 2 instrumentos, posso dizer aqui, o termômetro e o termostato. O termômetro, ele muda dependendo da temperatura do ambiente onde ela está. Se o ambiente está quente, o termômetro muda, sobe ali para quente. Se está frio, o termômetro baixa também para frio. O termostato, ele controla o ambiente. Ele mostra a temperatura, mas ele é responsável em controlar o ambiente. Se nós formos naqueles termostatos ali e subir para 85, eu garanto para os irmãos que rapidamente os irmãos vão sentir a temperatura. O problema é que nós temos muitos crentes que estão vivendo como termômetro e não como termostato. Chegam nas igrejas ou chegam nos ambientes e eles estão mudando com o ambiente. Se as pessoas reclamam, eu reclamo. Se as pessoas fofocam, eu fofoco. Se as pessoas fazem isso, eu faço aquilo. Muitos crentes estão vivendo como termômetros e não como termostatos, em vez de chegar no lugar onde eles estão e ali mudar a temperatura do lugar onde eles estão. E para que todos possam ver que aqui tem uma pessoa diferente. Aqui eu sou uma pessoa diferente. Então, se não existe transformação, precisamos examinar profundamente a nossa comunhão com Deus. Então, isso me leva aqui ao último ponto, ao último movimento. E vou terminar, prometo. Ser um servo ativo e não um espectador religioso. Chegamos a esse quarto movimento a partir do versículo 3, que fala que nós precisamos colocar os nossos dons para servir ao Senhor. Paulo dá diferentes dons de profecia, de serviço, de ensino, de exortação, contribuição, liderança, tudo isso. E aqui no texto fala justamente em Efésios 2:9, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. O serviço não é a raiz da salvação, é um fruto da salvação. E todos nós temos dons aqui. E nós estamos indo para o final. Irmão, o dom que Deus deu para você não é um troféu para você guardar, mas sim uma ferramenta para que você possa utilizá-lo. E cada um de nós aqui temos dons que Deus tem dado. E Deus quer usar os seus dons. É triste que muitas pessoas passam a vida inteira admirando o chamado dos outros. Pensando, mas se eu soubesse pregar, eu faria isso. Se eu soubesse fazer aquilo, faria aquilo. Deus tem dado dons na multiforme graça de Deus, diferentes. Será que existem dons enterrados aqui na nossa igreja hoje? De repente, existem algumas pessoas que estão com dons enterrados, que precisam colocar para fora. E a pergunta é, Senhor, ser ou não ser? Eu não quero apenas passar por aqui. Eu não quero apenas ser mais um. Eu não quero apenas chegar, sentar e esquentar um banco. Eu quero ser realmente um obreiro aprovado por Ti. Então, a resposta a tudo isso, nós voltamos aqui a essa história inicial de Rêmula, que faz a pergunta em um contexto de dor, de incerteza, de desesperança. Ele olha para o mundo quebrado e se pergunta se valia a pena ou não vale a pena viver. E o Evangelho muitas vezes nos leva a pensar nessas coisas. Foi justamente isso que aconteceu no jardim de Getsêmani. E Jesus estava ali, perguntando, Pai, a minha alma está profundamente triste até a morte. E se for possível, que o Senhor possa afastar de mim esse cálice. Mas aí ele faz a seguinte frase, mas que a sua vontade seja feita. Contudo, que a tua vontade seja feita. Jesus foi a prova máxima que ele foi ali e entregou-se por nós. O pecado, o peso do pecado do mundo estava diante dele. A cruz já estava se aproximando. Os latigaços estavam chegando. A cruz já estava sendo, a coroa estava chegando. Os cravos iam penetrar as suas mãos e os seus pés. Mas mesmo assim, ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai. E ali na cruz, seu amor não foi teórico. Foi ali na cruz que ele não voltou atrás, mas ele foi até o fim. E no terceiro dia, nós sabemos que ele ressuscitou. Isso nos dá esperança
que é a ressurreição de Cristo, e que uma vida entregue à vontade de Deus nunca termina na derrota. O caminho da cruz conduz à vida. A entrega conduz à verdadeira liberdade. E o Paulo dizia, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Espero então hoje, meus irmãos, que essa pergunta que nós estamos fazendo, ser ou não ser, seja realmente algo verdadeiro no seu coração. E não é ser apenas por ser, porque eu quero realmente ser aquele servo que o Senhor quer que eu seja, aquele discípulo, aquela discípula, aquela mãe, aquele marido, aquele esposo, aquele pai, aquele filho, que eu quero que o Senhor seja. Faça a obra na minha vida. Ajude-me que eu não me conforme, Senhor. E eu quero reconhecer que as misericórdias foi me alcançada, não somente a minha, mas também a toda a minha família. Quando Jesus disse lá em Mateus, quando eu repeti aqui, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Há muito o que fazer, há muitas pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo. E a começar em mim, aquela canção que diz, a começar em mim, quebra coração, onde há ódio que haja perdão. A começar em mim, começar na minha família, começar na minha casa. Que nós possamos viver dignos do Senhor Jesus Cristo. Que você possa levantar de manhã cedo e saber, eu sei quem eu sou em Cristo. As coisas velhas já se passaram. Tudo que eu fiz de errado já passou, porque Deus já jogou nas profundezas do mar. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. E eu quero mostrar para o Senhor que realmente eu o amo. E é vivendo, é amando mais, é perdoando mais, é trabalhando em unidade. Então eu gostaria que os irmãos abaixassem suas cabeças neste momento, enquanto nós vamos orar e falar com o Senhor Jesus. A história de Hamlet nos ensina, quando existe uma crise existencial, uma dor profunda, uma tristeza talvez no nosso coração, problemas que talvez enfrentamos, dificuldades que nós passamos, achamos que muitas vezes que isso pode nos levar a pensar ser ou não ser. Jesus jamais prometeu que a nossa vida seria um mar de rosas. Ao contrário, Ele disse que neste mundo tereis tribulações. Mas também nos dá também a esperança de dizer que tenha bom ânimo, porque eu já venci. Se você ainda não buscou, ainda encontrou o seu lugar no Senhor Jesus, talvez hoje é o dia aceitável. Talvez hoje é o dia que você possa dizer, Senhor, eu tenho enterrado os meus dons. Eu tenho sido apático na vida espiritual. Eu não quero ser um crente domingueiro, Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus perdoa. Eu tenho certeza que Ele não vai estar jogando na nossa cara nada das coisas que nós fizemos. Muito pelo contrário, Ele vai dizer, filho, vem. Filha, vem. Venha como você está. Comece aonde você está. Pai, eu peço que a Tua graça possa nos alcançar esta tarde. E com o resultado dela nós possamos viver uma vida diferenciada. Leva-nos, Senhor, a nossas casas, ao nosso trabalho, às nossas famílias. Pensando, ser ou não ser? Eis a questão. Te agradeço isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Lielson. E essa palavra é tão oportuna, irmãos, que o pastor Lielson foi missionário na Europa por mais de 10 anos. E ele retorna para os Estados Unidos com a família, não como missionário. Mas como é um discípulo de Cristo, não se conformou. E ele é um servo de Deus e serve na nossa igreja por amor. Então hoje o que você ministrou reflete através da sua vida, de ser um discípulo de Cristo que tanto abençoa as nossas vidas.
que o seu exemplo possa motivar não só a mim, mas todos nós a sermos reflexos de Cristo, servindo e amando a igreja do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, levante suas mãos assim, agradeça a Deus por essa palavra e diga para Ele: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero que meus dons e talentos sejam apresentados diante do Senhor, e eu não quero gastar todo o meu tempo com as coisas inúteis desse mundo, eu quero gastar e investir os meus dons e os meus talentos, sendo um discípulo de Cristo. Decida hoje ser um reflexo de Cristo nessa terra. Que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E nós te oramos agradecidos. No nome santo de Jesus. Amém.